Fala meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, nesse domingão de muito jogo bom pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro em campo, Palmeiras em campo, Fla-Flu, tem Botafogo Sport também. Agora, na edição de hoje a gente vai falar dos jogos de sábado. São poucas as vezes, né, que a gente fica penalizado ao ver um jogo no Campeonato Brasileiro pela bola de futebol. Coitada da bola de futebol, como sofreu a bola de futebol no jogo Vasco e Grêmio. Olha, confronto de desesperados, mas o desespero é do torcedor. E não é do torcedor do Vasco só, não, né? O jogo foi em São Januário, o empate acabou sendo menos ruim para o Grêmio, mas que qualidade abaixo de Vasco e Grêmio. É uma crise sem fim, essas duas equipes enfrentam. E curiosamente o Grêmio, depois de 2023, ter feito um campeonato até muito bom, vice-campeão brasileiro, tinha, claro, né, uma figura ali emblemática que era o Luis Soares, todavia um time sem perspectiva de melhor. Ano passado uma campanha pífia, esse ano me parece que a campanha vai ser pior do que a do ano passado. E o Vasco da gama do Fernando Diniz, que é conhecido, mesmo por seus críticos, é conhecido por ser um treinador ousado, ofensivo, que não tem medo de aplicar as suas ideias. Para muitos é chamado até de teimoso. Teimoso. Mas a teimosia, quando ela tinha que entrar em cena, veio o medo, veio o receio. O Vasco jogou melhor do que o Grêmio quase o jogo inteiro. Fez um primeiro tempo nota 6, segundo tempo até melhor. Bolas na trave, boas oportunidades, gol anulado. E aí, quando vem o gol do Lucas Freitas, o Diniz resolve tirar um atacante e colocar um volante. Aí, o que não estava previsto acontece. Começa a acontecer. Você chama o adversário, literalmente. Você assume que vai segurar o placar. É claro, na situação do Vasco, né? Se ele também colocasse, porque o futebol brasileiro é cheio de engenheiro de obra pronta, né? Se ele colocasse um atacante no lugar de um volante, com o Vasco ganhando de 1-0, muita gente poderia falar assim, tá vendo? Em vez de segurar, fechar a casinha, foi querer inventar moda aí, ó. Mas eu esperaria isso do Diniz, né? Porque o estilo do Fernando Diniz no Fluminense, até no Cruzeiro, por mais que tenha ido muito mal, é um estilo ofensivo. Fernando Diniz nunca foi um treinador retranqueiro, nunca foi. E no Vasco ele tem aberto mão de algumas ideias que o colocaram, querendo ou não, o povo, na seleção brasileira. Vasco faz 1-0, jogando melhor, o Grêmio não via a cor da bola. E simplesmente o Fernando Diniz recua o Vasco. E aí, com Hugo Moura e Cocão jogando juntos, realmente fica difícil de segurar qualquer resultado. O Grêmio empata numa jogada de bola parada e o resultado acaba sendo justo, muito menos pela qualidade do Grêmio e muito mais pelo medo de vencer do Fernando Diniz. A torcida do Vasco, é claro, no seu direito, protesta. O time não consegue performar depois de ter vencido o São Paulo na última rodada antes da parada da Copa do Mundo. Parece ter sido ali uma falsa ilusão. O que a gente tem visto é um Vasco que não consegue dar esperanças à sua torcida. Um clássico muito ruim contra o Botafogo, uma goleada perante o Independente Del Valle e agora um empate amargo com uma equipe muito limitada, com talvez aí o pior Grêmio dos últimos 10 anos. A questão é, será que esse também é o pior Vasco dos últimos 10 anos? Acho difícil, né? Porque o Vasco já teve muitos times ruins. Mas o torcedor já começa a entender que o campeonato do Vasco talvez seja realmente brigar para não cair. Está muito cedo. Eu acho que com inteligência, dinheiro não tem. Nem Grêmio, nem Vasco. Precisa ter inteligência. Precisa ter ousadia, inteligência para ir ao mercado e trazer jogadores pelo menos competitivos, pelo menos razoavelmente decisivos.
Porque do contrário, a briga vai ser lá embaixo. E não tem essa de, o time A já caiu, o time B já caiu, o Mirassol também já tinha caído. Tá aí o Mirassol, tá quase no G6. Não, Vitória esse ano cai. O Juventude esse ano cai. O Sport já caiu. Gente, já vi de tudo. Se os times chamados grandes não virarem a chave, todo ano tá caído um time com potencial de grandeza, com torcida. Ano passado foi o Atlético Paranaense, que se para muitos não é considerado time grande, é um time com potencial de crescimento nos últimos anos, campeão de Copa do Brasil, campeão de Copa Sul-Americana. Caiu. O Atlético Paranaense ganhou mais títulos do que Santos, Vasco nos últimos anos. Caiu. Esse ano eu tenho certeza de que o outro grande vai cair. Com a bola que Santos, Vasco, Grêmio tem jogado, esse ano a briga promete. E Corinthians também não tá fora não, tá? Falar rapidinho aqui do Clássico Paulista. Já no finzinho da noite, São Paulo fez um primeiro tempo interessante, né? Um jogo pegado inicialmente. O Corinthians teve boas oportunidades para abrir o placar com o Romero, para abrir o placar com o Romero, agora saiu. Mas o Luciano, que vive uma relação de amor e ódio, né? O Luciano é horrível, o Luciano tem que ser banco, o Luciano tem que ser dispensado, o Luciano é craque, o Luciano é gênio. Luciano e torcida de São Paulo vivem relações diferentes no mesmo espaço de tempo, né? E ontem foi o homem do jogo, né? Sem o Oscar, sem o Lucas, a responsabilidade sem Caleri vai para o Luciano, sem dúvida nenhuma. E ele assumiu essa responsa, fez um bonito gol, primeiro gol, e um segundo gol de matador, de artilheiro, de homem de área, que ele não é. Mas ontem, Luciano, que sabe muito bem o que é jogar no São Paulo, a responsabilidade que é jogar no São Paulo, foi o homem do jogo. E o Memphis, em mais um jogo sem fazer gol em clássicos, saiu no primeiro tempo, não sei não, hein? Essa relação Memphis-Dorival-Corinthians, estou achando que pode estar perto do fim, né? São tantas relações dentro do Corinthians que podem estar perto do fim que nem posso entrar muito em detalhes aqui. Mas o calvário do Corinthians continua, apesar de ter vencido o Ceará por 1-0, perde o clássico para o São Paulo, o Corinthians não consegue dar um salto razoável na tabela, né? E o São Paulo sai ali daquele bololô de Z4 para tentar respirar e ter uma semana mais tranquila, né? Bom, teve também a estreia do Renato Paiva contra o Bahia. Renato Paiva no Fortaleza, enfrentando um ex-clube, o Bahia. Ia vencendo, né? O Marinho fez 1-0 no primeiro tempo. Fortaleza recua, e aí é punido até com um gol contra, né? E o Fortaleza continua também o seu calvário na zona de rebaixamento. Não dá para também colocar culpa no Renato Paiva, não teve nem tempo de treinar, né? O time que jogou contra o Bahia era o time praticamente do Vojvoda, né? Vamos ser aqui justos. Renato Paiva não teve tempo de implementar qualquer coisa ainda no Fortaleza, né? Não dá para jogar na conta do treinador. A fase não é boa, a fase é ruim, e o Bahia somou um ponto. Era um jogo que o Bahia poderia ter vencido, um clássico nordestino, mas também não é fácil vencer o Fortaleza em nenhuma ocasião. Mesmo Fortaleza no Z4 não é fácil bater o Lion, ainda mais jogando em Fortaleza, né? E tivemos aí Mirassol e Santos. Esse jogo, né, eu acho chato isso, porque todo jogo do Santos fica ali um holofote sobre o Neymar. Um holofote, eu acho que não vou nem dizer desnecessário, mas parece aquele holofote cansado, sabe? Aquele holofote aposentado que tá ali, é Neymar, né? Deixa eu ir pra lá e tal. Eram vários, agora deve ter um só, né? Um holofote sobre o Neymar, aquele mais cansado possível. Porque tá muito chato ficar falando de Neymar. Então, mesmo no jogo Santos e Flamengo, a gente já sabia que depois daquele gol ia vir aquele papo todo. Temos que esperar pelo nosso craque. O cara fez uma jogada. Resultou do gol, um belo gol. Ok, mas, pô, Luiz Araújo também fez um golaço contra o São Paulo. Ninguém tá falando de Luiz Araújo na seleção brasileira. Mas tá comparando? Tô comparando o Luiz Araújo com o Neymar, e o Luiz Araújo ainda é melhor. Porque o Luiz Araújo pelo menos jogou uma Copa do Mundo, o Luiz Araújo tá. Tô dando um exemplo de qualquer jogador, tá? É só pra dizer como o Neymar hoje tá abaixo, gente.
Ele tá abaixo. Eu sei que tem gente que adora, que é fã, principalmente a garotada e tal. Mas, galera, tá chato já, porque o Neymar é um cara que não sabe perder. Aí é um cara mimado pela imprensa. Aí o cara faz um gol, bonito gol, aí fica golaço! Golaço! É seleção! Pô, troço chato, insuportável, cara. Não é seleção. Ele hoje é jogador do Santos. E disputa titularidade no Santos. E ponto final. Seleção brasileira, se realmente for algo sério, que eu sempre duvidei, né? Mas se for, agora, com a nova administração, tal, se for algo sério, o Neymar passa longe, galera. Longe. Porque seleção brasileira não é só chegar uma partida em 10 e meter um gol. Seleção brasileira deveria ser comprometimento tático, comprometimento físico, comprometimento disciplinar, qualidade técnica, ser um jogador de grupo. Então, para mim, papo de Neymar na seleção simplesmente não existe. Não existe. E ontem mostrou a face mais comum desse jogador, que é tentar desmerecer o feito dos outros. Cara, o Mirassol meteu 3-0 no Santos. É 3-0. Que negocinho de... Pô, pequeno tem sido cada vez mais Neymar. Esse sim, cada vez menor. Cada vez menor. E não fosse a vitória contra o Flamengo, que para mim foi por acaso, o buraco do Santos já estava muito mais lá embaixo. E Santos é uma das equipes que vai brigar lá embaixo. Não adianta o torcedor do Santos se iludir. Não é porque perdeu de 3-0 para o Mirassol, não. É porque o cenário é de terra arrasada. É esse o cenário, de terra arrasada. Enfim, né? Tomou um sonoro 3-0 e abre o olho aí. Campeonato Brasileiro, abre o olho porque o Mirassol não quer cair. E aí é um problema para os chamados grandes, né? Porque o Mirassol aprontou para o Santos, aprontou para o Palmeiras, aprontou para o Corinthians. Não quer cair, não. Né? A gente fica por aqui. Beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol, porque hoje tem muito jogo bom.